Saúde a igreja com a santa paz do Senhor. Eu sou grato a Deus por tudo, porque Ele me trouxe até aqui hoje e pelas obras que Ele tem feito na minha vida, pela a força e pelo fogo que Ele tem acendido e tem queimado no meu coração para poder falar do amor de Deus. E muitas vezes quando eu estou trabalhando, e estava até falando com a irmã, entra algumas pessoas no meu carro com alguns problemas, e quando Deus se faz presente, né, e me usa como instrumento, eu converso com essa pessoa e falo do amor de Deus para ela. Já aconteceu algumas obras lá dentro do carro, onde o passageiro começou a chorar, eu comecei a chorar, a gente começou a sentir a Deus. E eu comecei a fazer uma reflexão. Onde começou isso? Né? Porque alguns aqui não conhecem muito a minha história, mas a minha família ela não serve o Senhor hoje. Né? Eu creio que eu e minha família serviremos ao Senhor, porque assim como Deus ele não negociou com o faraó, né? Quando Moisés chegou e falou assim, eu vou ter que levar o povo. Aí o faraó, não, leva só o povo aí, deixa as ovelhas, deixa o gado, mais ou menos assim, né? Aí ele falou, vou consultar Deus, que sempre temos que consultar o Senhor. E Deus falou assim, não ficará nem uma unha. E eu creio desse jeito, que não ficará nem uma unha da minha família pro inferno. Por quê? Porque Deus, Ele tem me levantado para isso. Às vezes é doloroso falar assim, mas eu creio isso e eu estou pronto. Mas por que eu estou pronto? Porque um dia eu ouvi uma palavra de uma irmã da Assembleia de Deus também, Ministério Ipiranga, minha vizinha. O nome dela é Irmã Justa. É maravilhosa a irmã. Ela é incrível, pastor. Você precisa ver o amor que ela tem em servir o Senhor. Porque ela vai todo dia para a igreja e ela ora, porque ela cuida da igreja, ela limpa a igreja. E aí, às vezes, você passava lá de manhã para comprar o pão, e aí você passava e você ouvia um clamor lá dentro da igreja. Ela estava sozinha lá orando, e limpava a igreja e orava. E aí, eu criança, né, eu tinha uns 11, 12 anos, eu não entendia aquilo, né? E eu sentia curiosidade, mas eu não entendia. E um dia, o seu Cícero, que é o esposo dela, com o Pedro, né, pescador, só que pescador de alma, ele chegou e me convidou no domingo. Eu era criança, falei, eu vou, né? Não fazendo nada, domingo. E eu fui. Nesse dia foi meu irmão mais velho, minha irmã. E assim, quando o pastor começou a falar, né, do Senhor no final, vem aqui que eu quero orar por você. Você quer aceitar Jesus? Vem aqui. E eu criança, eu falei, eu não conheço, mas eu quero receber essa oração. E eu fui. E quando eu fui, o meu irmão foi atrás de mim. E minha irmã também. E naquele momento, estava selado. Eu estava aceitando Jesus no meu coração. Jesus estava me trazendo para Ele. Né? Jesus já tinha me aceitado, estava me levando. E eu não entendi. E aí comecei a congregar ali naquela igreja, e depois fui para outra igreja. E muito tempo se passou. Né? Voltei para essa igreja lá, depois, fui batizado lá. Pastor Davi Ramos, conhece o pastor Davi Ramos? Fui batizado, Davi Ramos. Uma bênção de pastor. Fui batizado com ele, missionário. E depois de um tempo, Deus me levou para um lugar, para morar num lugar fora, longe da minha família. Foi onde eu aprendi muito, distante. Assim como Abraão, né? Saiu da sua parentela, né? E eu saí, tudo bem. E um dia eu voltei lá para visitar minha mãe e comecei a conversar com a irmã Justa. E aí eu comecei a falar das obras que Deus estava mostrando para mim, que Deus estava fazendo acontecer. E ela perguntou, mas você está orando a Bíblia? Você está lendo a Bíblia? Está orando todo dia? Eu falei, lendo a Bíblia eu estou. Mas e aí, onde você está? O que você está lendo? Eu falei, eu abro a Bíblia lá, que cair, nós, né? Na minha linguagem, né? O que cair lá, estamos juntos, Senhor. Vamos nessa. Aí, até brincava, o David sabe disso. Até brincava assim com o David, falou, Deus é tão bom que se eu jogar a Bíblia aqui para o alto, cai a palavra cai o que a gente espera. É assim ou não é, David? Lembra disso? A gente falou isso ontem até. E é incrível o quanto Deus é maravilhoso. E ela chegou com o poder de Deus assim. Eu olhei no fundo dos olhos dela e ela me falou assim, filho, e sabe aquele fogo no olho assim, sabe, do leão da tribo assim? Ela olhou, falou para mim, filho, Deus me toca te falar um negócio, volta do começo.
E eu não entendi aquilo. Uma semana, passou 2 semanas, eu teimoso, né? E aí eu voltei do começo. Paulinho, me ajuda aí rapidinho. Coloca Gênesis 3, capítulo 1, versículo 3. Por favor. E depois de 2 semanas eu voltei para o começo. E aí leu. Aí eu li isso aqui, ó. E disse Deus, haja luz, e eu vi luz. No momento que eu li isso, parece que meu cérebro bugou. Explodiu um negócio tremendo dentro de mim. Por quê? Porque realmente eu vi a luz de Deus na minha vida. Eu vi que era Deus movimentando todas as coisas. As peças começaram a se encaixar desde o começo. Desde o início, quando eu trabalhava lá na feira, que eu recebi um monte de não, vendendo limão, até hoje. Até aquele momento. Aí eu cheguei e falei, nossa, eu preciso entender o porquê que eu preciso voltar para o começo, eu preciso voltar para a origem, eu preciso voltar para o início. E aí coloca, Paulinho, para mim, por favor. 1:26, Gênesis 1:26, por favor. E aí foi onde eu encontrei essa palavra. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí uma coisa estrondosa aconteceu na minha cabeça. Eu entendi a minha identidade. O que muitas pessoas antes falavam, que você é isso, que você é aquilo, quebrou aqui. Porque essa é a minha identidade. Independente do que o irmão olha para mim e ele pensa, eu sou imagem e semelhança de quem me criou, do meu Criador. Mas o irmão lá, ele faz isso, ele faz aquilo. Não importa, você é imagem e semelhança do Criador. Porque é Deus que cria as coisas. Aí a primeira coisa que transformou a minha vida foi, eu entendi a minha identidade. E a segunda coisa, eu falei, agora eu preciso entender o meu propósito. Aí, continua lá. Conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. Traduzindo, Deus tocou no meu coração e falou assim, filho, você tem que dominar sobre todas as coisas. Você tem que dominar sobre o pecado, você tem que dominar sobre o inferno, você tem que dominar sobre os demônios, sobre potestade. Porque quando você entende sua identidade, o seu propósito, você fica imparável. Por que muitos juízes de antigamente, eles ficaram com raiva de Jesus? Porque quando todo mundo andava entre as coisas, Jesus não andava sobre. Ele dominava sobre todas as coisas. Então, se não me engano, o próprio Josué, ele andou, não foi? No meio do Jordão. Aí Jesus chega e falou assim, eu quero levar para outro nível. Eu vou andar sobre as águas. Você entende? Quando você entende a sua identidade e o seu propósito, Deus não te coloca para andar entre, Ele te coloca para andar sobre todas as coisas. Entende? E Deus tem tocado muito no meu coração, e eu tenho conversado com alguns jovens aqui, e quando eu falei essa palavra para um jovem aqui, né, Luz, ele olhou assim para mim e falou assim, eu só queria sentir isso, eu só queria passar por isso. Aí eu falo, calma, você vai passar, todo mundo tem seu momento. E aí eu fiquei me perguntando, eu falei, Senhor, por que esse jovem tá aqui, tá na igreja, tá congregando, e às vezes eles não passam por isso, né? Além de não ser um momento dele, porque às vezes a gente não se permite, né? A Letícia ontem falou, a gente acha que é pela força do nosso braço, não é? Quando a gente vive totalmente dependente de Deus, Deus ele transforma a nossa vida. E é com essa palavra que eu encerro aqui. Eu espero que tenha tocado o coração de algum irmão, né? Porque toda vez que eu oro e leio a palavra, Deus tem colocado no meu coração desse jeito, Senhor, que essa palavra seja semente, que essa semente seja plantada no meu coração, que o meu coração receba ela como terra fértil, para que cresça e frutifique, para que dê bons frutos para isso aqui. Eu espero que algum irmão aqui tenha entendido a minha mensagem e que glorifique o nome de Deus, porque não é o Igor, é Deus que faz na nossa vida, tá bom? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.